Olá você, obrigado por estar conosco, mais um Quarta com Vida. Você já conhece, né, esse programa da IBRAVE, da Igreja Batista Renovada Água da Vida, ali no Jardim Tremembé, a sede. Programa aí que já está avançando há mais de 3 anos no ar, graças a você que tem acompanhado, que tem compartilhado, que tem lá colocado joinha, né, tem feito comentário. Então, o programa está indo aí. Mudamos algumas coisas no programa, por necessidade diversa. Tivemos que mudar um pouquinho o formato. E assim a gente vai caminhando, né? Também para não se tornar uma coisa muito básica, muito enjoativa. Na medida do possível, estamos mantendo uma vez por mês, na última quarta-feira de cada mês, o nosso bate-papo, o nosso ConvidaCast. Aquele estilo podcast, um bate-papo bem descontraído, bem gostoso. Sempre trazendo um convidado que tem coisas interessantes para repartir, porque o nosso programa ele alcança um público bastante variado, não é verdade? Principalmente o público 90% cristão, praticamente, né? E hoje eu vou iniciar uma pequena série, talvez 3, talvez 4, mas acho que 3 videozinhos, comentando um pouquinho por que eu não sou determinada religião. E a resposta virá em cima da nossa base. A nossa base é isso que está aí atrás, que você vê nessas literaturas que nós temos aí, que é a literatura cristã, alguma coisa da literatura judaica, né? Porque a Bíblia, você sabe, o Antigo Testamento foi escrito pelos hebreus, então tem uma bagagem muito grande da cultura hebraica, da cultura judaica, e o próprio Cristo ele vem reforçando vários elementos dessa cultura, os mandamentos, por exemplo, as leis, né? Então eu estudo bastante, né? Tenho bastante, você pode ver atrás, tem uma enciclopédia judaica, que é uma fonte de consulta permanente que eu tenho aí. Mas enfim, hoje eu vou falar um pouquinho de uma, não sei, talvez não seja uma religião, mas talvez uma filosofia de vida. Você já deve ter ouvido falar. Não sei se dá para ver, que é a Seichonoye. Seichonoye. E eu fazia um bom tempo que eu não tinha contato com a doutrina Seichonoye, né? Muito tempo mesmo. Nos tempos que eu ministrava as aulas, nos tempos que eu escrevi uma apostila sobre seitas e heresias, né? Eu tenho essa apostila editada, mas eu não editei ela pela editora, eu editei ela pela igreja, então eu não tenho direito sobre ela, não tenho domínio, mas vendi bastante na época para pessoas interessadas em conhecer um pouquinho das doutrinas, das seitas. Então eu fiz uma pesquisa muito forte na época, mergulhando nas religiões. Acho que foi a última vez que eu descobri coisas novas que estavam acontecendo dentro da doutrina Seichonoye. E é muito interessante, porque eu agora, passando em frente lá, a sede deles aqui na capital paulista, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, eu pude apanhar alguns exemplares, né? Essas revistinhas que eles têm aqui, muito bacana, revistas direcionadas à família, tá vendo? A jovens, juventude, né? Também aqui, olha, revista que fala sobre a vida, vencer o dia a dia, né? Casamento, atualidades, tá? E uma revista Papo Jovem, uma revista para jovem, mais uma, né? Então peguei aqui, e acredite se quiser ou não, eu já dei uma boa folhada em todas elas. E por que eu não sou Seichonoye? Seichonoye é uma religião do diabo. Crente tem essa mania, né? Como vocês sabem, vocês conhecem a minha história, cresci num lar cristão, num ambiente cristão. E a gente ouvia muito isso, né? Não sei o que lá é do diabo, não sei o que é do diabo, tudo era do diabo. Televisão é do diabo, né? E até brincava, a minha não, ele tem a nota fiscal, eu paguei, a minha é minha, não é do diabo não. Eu sei que ele tem que tomar cuidado com ele, porque ele vai matar, roubar e destruir, né? Mas a minha não, a minha televisão é minha. E até certo ponto é eu que mando nela, tem o controle remoto na minha mão, né? Então é interessante, o crente tem essa mania. O crente, você sabe que eu não gosto dessa expressão, mas é mais para determinar assim
principalmente o cristão evangélico, né? O cristão evangélico, ele gosta, é do diabo, é do diabo. Seichonoye é do diabo. Então, primeiro ponto, a maioria das religiões, a boa parte das religiões, melhor dizendo, elas são boas, elas não são ruins. Por quê? Porque boa parte das religiões leva o sujeito a melhorar de vida, não piorar de vida. A repensar sua vida, seus pensamentos, suas considerações. A maioria delas, uma boa parte delas, né? Eu sei que tem umas que não, que te levam mais ainda para o buraco, te confundem mais ainda a cabeça. Mas uma boa parte delas leva você a querer ser uma pessoa melhor, a ter a vontade, o desejo de ser uma pessoa melhor. E isso não é diferente com a doutrina Seichonoye. Vou tratar por doutrina, tá bom? Doutrina Seichonoye. Então, vamos conhecer um pouquinho do que eles falam. Eles falam muito aqui, nessas revistas atuais, eu fiz questão de pegar coisa atual, porque a coisa vai mudando, né? E eles estão dizendo aqui que estão há 70 anos já no Brasil. Então, quando você pega aqui, tem bastante coisa sobre o Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi é o fundador da filosofia de Seichonoye. Então, muitas dessas revistas falam sobre Deus, falam sobre coisas atuais, trazem aqui comentaristas que fazem as matérias, nossos comentários muito bons, tá? Coisas que ajudam você, não tenha dúvida disso, né? Tem até aqui uma parte prática nessa edição que está aqui na minha mão, falando sobre a importância de você fazer uma coleta seletiva do lixo, né? Aí começa a misturar um pouco, por exemplo, que fala da cultura dos antepassados. Nós que cremos na Escritura Sagrada, a Escritura diz que o homem está determinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, para nós não tem cultura de antepassado e não tem vida futura nessa terra. Então, é uma das crenças que eles têm. E aí vai mudando um pouquinho. Falam muito sobre orações que são pré-determinadas, né? Tipo reza, né? Uma repetição. Então, eu vou ler um trechinho aqui para você entender. Oração para receber a luz de Deus, por Masaharu Taniguchi. Então, um trechinho aqui diz assim: eu me esforçarei em manter a janela do meu coração sempre aberta. Estou recebendo agora a luz do amor de Deus. Por isso, sobre todo o meu ser, a luz do amor de Deus brilha intensamente. Isso é ruim ou é bom? Bom, bacana, pensamento legal, um pensamento bacana. E assim como esses, tem muitos aqui. Ó. Eu peguei algumas edições, li quase tudo isso aqui, olhei quase tudo isso aqui. Então, por que você não é Seichonoye? Porque a grande diferença, e das outras religiões que eu vou falar também, a grande diferença é você chegar até esse Deus que eles falam aí, até essa luz que eles falam aí, né? Eu sempre uso um exemplo bem banal, bem estúpido. Eu estou em São Paulo, capital paulista. Se eu quiser me deslocar até o Rio de Janeiro de carro, eu tenho que me servir de uma rodovia que eu vou entrar nessa rodovia e ela vai me levar até ela. Essa rodovia chama-se Rodovia Presidente Dutra, né? Mais conhecido como a Dutra. Então, eu entrando com o meu carro na Dutra, eu sei que se eu chegar e abastecer meu carro estiver em condições boas, eu vou no final lá da rodovia Presidente Dutra, eu vou começar a passar pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu chego no estado do Rio de Janeiro. Aqui também tem a rodovia Bandeirante Anhanguera, né? A rodovia Anhanguera, como nós conhecemos aqui na capital paulista. Se eu pegar a rodovia Anhanguera, eu posso estar com o meu carro revisado, abastecido com combustível, imbuído de uma ótima vontade, de um desejo muito grande de chegar no Rio de Janeiro, e a cada quilômetro que passa eu não vejo a hora de chegar no Rio de Janeiro, mas com certeza quando eu chegar no final lá da rodovia Anhanguera, eu vou quebrar a minha cara, que eu vou estar mais perto de Minas Gerais, né? De uma parte ali perto do sul ali de Minas Gerais. Da mesma forma a rodovia Fernão Dias, também, rodovia Bandeirante Fernão Dias, aqui em São Paulo, da mesma forma. Então não adiantou o carro estar revisado, não adiantou ter estar abastecido o carro, né, com combustível, não adiantou a minha boa vontade, porque no final de tudo eu não vou chegar no meu alvo, no meu objetivo, que é o Rio de Janeiro, o estado de Rio de Janeiro. Eu uso esse linguajar
essa ilustração banal, bem simples, para indicar que a pessoa busca a Deus. As religiões, as seitas, Seichonoye é uma seita bonita, uma filosofia bonita, pensamentos positivos, né? Como eu li aqui, muita coisa bacana eles têm aqui, né? Atual, atualizaram, foi bacana, né? Diferente daquelas coisas mais antigas que eu tenho deles aí. Mas o objetivo maior é alcançar Deus. E por mais que você tenha seu carro abastecido, revisado, por mais que você tenha boa intenção, se você não pegar a rodovia Presidente Dutra, você não vai chegar no Rio de Janeiro. Tá? Então só existe um caminho para chegar ao Rio de Janeiro. O caminho é rodovia Presidente Dutra. Só existe um caminho para chegar até o Deus. O Deus que várias religiões, inclusive aqui a filosofia Seichonoye fala bastante. Só existe um caminho. E ele mesmo diz na Escritura Sagrada, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é vai ao Pai. Não é ir, é vir. Então você tem que passar por ele. Ele é a ponte, ele é o elo de ligação. Ninguém vem ao Pai. Né? A expressão grega ela deixa bem definida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega até a pessoa do Pai, do Deus Criador, Deus Jeová, o Alá que o árabe fala, o Jeová que o judeu fala, o Deus que nós e várias seitas orientais falamos, o Deus Criador, o Elohim, Criador de todas as coisas. Ninguém chega até esse Deus se não passar pelo caminho certo. Como exemplo que eu dei, ninguém chega daqui de São Paulo, da capital paulista, até o estado do Rio de Janeiro, se não pegar a estrada certa, a rodovia Presidente Dutra. Ninguém alcança Deus se não pegar o caminho certo. Ou seja, o caminho se chama Jesus Cristo. Caminho, a verdade e a vida. E isso é altamente, plenamente reforçado pelas cartas do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo diz, não há outro meio de ligação entre o homem e Deus. Não há outra forma do homem ter um contato com o seu Criador, a não ser pela fonte única e exclusiva que é o Senhor Jesus Cristo. Então esta é a grande diferença da religião cristã das demais religiões, inclusive aí das boas, bonitas filosofias da Seichonoye. Eis aí a razão porque eu não sou Seichonoye. Isso então me leva ao direito de ficar criticando, de atribuir a diabo, a demônio, essa doutrina? Não. Não é verdade? Como eu falei, você está com uma boa intenção. Só que você está na estrada errada, na estrada que não vai te levar ao caminho correto, ao lugar certo. O que eu tenho que fazer? Orientar-me. Tenho que pegar uma orientação. O cristão, ele não é ganhador de almas. Ele tem que pôr isso na cabeça. O cristão, ele lança sementes. Sementes da palavra de Deus. Sementes boas. O evangelho é boa nova. O significado de evangelium é boa nova, boa notícia, notícia boa. Então a gente leva a boa notícia. Qual é a notícia? Que Cristo é o caminho que leva até o Criador. O Deus vivo, o Deus Criador. Tenha isso em mente. Saiba disso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, ninguém vem até o Pai se não passar por ele. Então, ele é a ponte, ele é o acesso. Essa é a grande diferença do cristianismo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar as pessoas e conscientizá-las disso. Olha, mas eu estou no caminho, olha quanta coisa boa. Não tenha dúvida, muita coisa boa você está olhando, observando, estudando, como eu falei a princípio. Boa parte das religiões, elas são boas, porque tira o cara lá do vício, tira o cara lá do erro, boa parte delas, boa parte, né? Mas não adianta eu sofrer um acidente na rua, ter uma fratura exposta, por exemplo, e alguém me levar até o pronto-socorro e eu sofrer os primeiros cuidados. Isso vai ser essencial, vai ser muito bom, eu receber os primeiros cuidados, né? Mas se eu não tiver um tratamento adicional, eu corro o risco de perder o membro onde a fratura está exposta, uma perna, um braço. Então eu preciso adiantar o meu tratamento, eu preciso dar um passo além, eu não posso ficar só no pronto-socorro. As religiões são um pronto-socorro. Elas recebem, elas curam as coisas superficiais, mas elas têm que te encaminhar. De repente você precisa de uma cirurgia, de repente você precisa de um tratamento mais forte, mais profundo. E é isso que o cristianismo autêntico, genuíno, o real cristianismo, nossa, um monte de porcariada que está aí.
Mas o real cristianismo, o cristianismo baseado no Evangelho de Jesus Cristo, é isso que ele vai fazer. Ele vai te ajudar a te levar até esse Deus Criador. E só há um caminho. Qual é o caminho? É o Cristo da cruz, que veio a esse mundo, cumpriu a sua missão. Você pode chamar ele de filósofo, você pode chamar ele de sábio, está tudo certo. Mas o principal de tudo que ele veio fazer aqui, a sua missão principal, foi se entregar na cruz por você. Ressuscitou ao terceiro dia por você. O principal resumo da missão dele é Salvador dos homens, Salvador das pessoas. Tá? É um filósofo, é um educador, é um homem do bem, é um homem humilde, é um sábio, não tem sábio como o outro, né? Tem até uma peça bacana do Augusto Cury, se tiver na sua cidade, tente assistir, O Homem Mais Inteligente da Terra, né? Então é bacana que uma junta de pessoas, ela se reúne para analisar a figura de Jesus Cristo, e entre eles tem um cara ateu, cético, e quando ele começa a estudar a pessoa do Cristo, ele fala, não é possível, esse homem é o mais inteligente de todos mesmo, né? Diz até que faz uma alusão à própria conversão do Cury ao cristianismo. Mas enfim, esse é o caminho. E é isso que a gente tem que levar as pessoas. Não é condená-las. Porque às vezes a pessoa está ali numa boa intenção. Às vezes ela melhorou, a casa melhorou, o ambiente do lar dela melhorou. Como é que você vai chegar e falar, isso é o diabo agindo? Não. Diga, olha, você deu um passo, você está no pronto-socorro. Vamos dar um passo além? Você não pode ficar no pronto-socorro tratando um câncer. Você não pode ficar no pronto-socorro tratando uma doença psicológica, psiquiátrica, tratando uma infecção, uma pneumonia. Você precisa ir além. E o ir além é você mostrar a Escritura Sagrada e apontar para ela o Cristo da cruz. Caminho, a verdade e a vida. Você entendeu por que eu não sou Seichonoe? Eu espero que sim. Sem ofender, né? Sem criticar, mas dizendo que o importante é você encontrar o caminho. O caminho é o Cristo da cruz. Legal? Leva essa mensagem para outras pessoas. Sem criticar, sem apontar. Cristo, o homem aponta. Aponta, isso, erro. Cristo ele não aponta, ele estende a mão. E como ele falou para tanta gente lá no Evangelho, narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando ele alcança as pessoas, ele diz, vai e não peca mais. Procura não errar mais. E é isso que ele está dizendo para nós todos os dias. Vai, caminha, dá aquele empurrãozinho e fala, cuidado, tenta viver uma vida sem pecar, sem errar mais. Tá joia? Por isso eu não sou Seichonoe, por isso eu sou cristão. Um grande abraço, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por estar compartilhando o Quarta com Vida. E você sabe que a razão é sempre essa. Cristo, ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. Até quarta que vem, se assim o Senhor nos conceder graça. Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome dele, em nome, sempre e somente no nome dele, do Cristo da cruz. Amém.